Olá, aluna! Olá, aluno! Tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre os protistas. Os protistas, eles são um grupo de seres vivos que tem características bem variadas, porque esse grupo ele foi feito com base em outros seres vivos que não se enquadravam nas outras classificações existentes. Então, eles realmente têm esse grupo com base no que não se encaixa nos outros grupos. Então, os indivíduos são bem variados. A gente vai começar falando sobre as algas, que são os indivíduos fotossintetizantes do grupo dos protistas, né? As algas, elas podem ser simbiontes, elas podem fazer associações entre os líquens e os corais, por exemplo, que são associações com os animais, no caso dos corais, e com os fungos, no caso dos líquens. Elas podem ser unicelulares ou podem ser multicelulares, e elas são importantes porque fazem parte do fitoplâncton, então elas são a base da cadeia alimentar muitas vezes nos ambientes aquáticos. Se a gente for observar aqui a nossa representação de alga, a gente tem as lâminas, que são estruturas semelhantes a folhas, a gente também tem a haste, que seria semelhante ao caule, e a gente tem as estruturas de fixação, que seriam estruturas semelhantes às raízes nas plantas. As algas, elas são classificadas em grupos. A gente conta com as algas verdes, que são o grupo que tem bastante semelhança, seriam estruturas semelhantes às raízes nas plantas. As algas, elas são classificadas em grupos. A gente conta com as algas verdes, que são o grupo que estruturas de fixação, que seriam estruturas semelhantes às raízes nas plantas. As algas, elas são classificadas em grupos. A gente conta com as algas verdes, que são o grupo que tem bastante semelhança com as plantas, por exemplo, na presença dos cloroplastos e do amido como substância de reserva. Existe uma grande diversidade morfológica de formas, né, nesse grupo, e elas podem ser aquáticas, terrestres, ou elas podem viver em simbiose, como a gente já falou antes. As algas vermelhas, que são o próximo grupo, elas produzem um pigmento que chama ficoeritrina e elas podem ser chamadas de rodófitas também. Elas também são muito diversas nas formas e elas são importantes para a indústria alimentícia e para a farmacêutica, porque elas acabam desenvolvendo substâncias como o agar-agar, que serve como espessante, como emulsificante na indústria. Já as diatomáceas são algas que têm uma cor dourada. Elas são muito importantes porque fazem parte do fitoplâncton também e elas têm carapaças rígidas. Elas funcionam como indicadores ambientais porque no processo de sedimentação elas acabam indicando como que era o ambiente na época em que aquele estágio da sedimentação foi feito, né, nas rochas. Já os dinoflagelados são importantes porque eles têm a capacidade de natação. Essas algas elas conseguem nadar principalmente para frente. Elas vivem em ambientes muito variados, podem desenvolver um fenômeno que a gente chama de bioluminescência, quando elas produzem substâncias que emitem luz, né, que emite luz, e quando elas entram em contato, são agitadas, essa luz é produzida. E aí causa esses fenômenos bonitos, até de bioluminescência, que a gente costuma ver por aí. Elas contam com uma cobertura celular que a gente chama de teca, que também é bem característico desse grupo. A maré vermelha tem relação com os dinoflagelados porque essas algas podem produzir, então, pigmentos de cor vermelha. E aí, dependendo da situação, do ambiente onde elas estão, elas podem ter uma superreprodução, um boom de reprodução, e aí a água desse ambiente acaba se tornando vermelha, por isso o nome de maré vermelha. A reprodução assexuada das algas pode acontecer dessas três formas. A gente tem a fragmentação, onde um fragmento dessas algas, principalmente filamentosas, se desprende da alga inicial e acaba por desenvolver um outro indivíduo quando toca o substrato, né? A gente também tem a fissão, quando uma forma unicelular ela vai se dividir em duas através de uma mitose, e a gente tem também a esporulação, que é a formação de esporos. A característica importante é que esses esporos, eles são
dotados da capacidade de movimentação. Então, eles conseguem nadar e encontrar um ambiente favorável, colonizar novos ambientes, já que eles têm essa capacidade. Já na reprodução sexuada, a gente tem 2 estágios, um haploide e um diploide. No estágio do gametófito, a gente tem os esporos, né, que vão formar os gametófitos feminino e masculino. Esses gametas vão se unir, eles vão se fertilizar e vão formar o esporófito. Essa fase, que é diploide, acaba por formar os esporos, que são haploides, vão se unir para formar os gametófitos e a fertilização, e aí o ciclo se repete. Agora a gente vai falar dos protozoários, que também estão no grupo do protista, mas não são mais as algas, né? Os protozoários, eles podem ser tanto microscópicos e unicelulares. Eles têm um mecanismo, um metabolismo, eles são heterotróficos, né? Eles fazem parte do zooplâncton, que são aqueles seres vivos microscópicos que vivem no ambiente aquático, mas que são heterótrofos. Então, eles são importantes porque eles estão aí na cadeia alimentar dos ambientes aquáticos, como o zooplâncton. E existem alguns grupos. O primeiro grupo que a gente vai ver são os apicomplexos. Esse grupo, eles são endoparasitas, ou seja, eles parasitam o corpo de outros seres vivos. Eles têm uma estrutura que chama complexo apical, que vai ser responsável pela fixação e a penetração deles no corpo do hospedeiro. A gente também tem o grupo dos ciliados, onde eles vão apresentar os cílios, né? O principal representante é o paramécio, que é um exemplo de protozoário que habita os ambientes dulcícolas, né? As águas doces. A gente também tem os flagelados, e aí nos flagelados a gente vai observar a presença do flagelo, que são estruturas responsáveis pela locomoção, e muitos desses flagelados são responsáveis pela ocorrência de doenças no ser humano, né? A gente tem a giardia, que causa a giardíase, a gente tem o tricomonas, a gente tem o trypanosoma, que é responsável pela doença de Chagas, e a gente também tem a leishmania, que causa a leishmaniose, comumente conhecida como calazar também. Falando dos foraminíferos, a gente tem um grupo que apresenta uma teca, uma carapaça externa, que é uma característica importante desse grupo. Eles também contam com pseudópodes, que vão ser importantes para a locomoção e para a captura de alimentos por esses seres vivos. Os radiolários, eles têm um esqueleto interno, né, que é bem delicado e que é formado por sílica. Aqui na imagem a gente vê o exemplo desses endoesqueletos. Já os amebozoários são representados pelas amebas. São seres que eles possuem esses prolongamentos, essas projeções celulares, que são chamadas de pseudópodes. Esses pseudópodes aqui das amebas são importantes para a locomoção e para conseguir o alimento, né, num processo de englobamento da partícula alimentar que elas fazem. As amebas ainda são importantes porque também podem causar no ser humano a amebíase, que é uma protozoose, né, uma doença originada, então, por um protozoário. Mas as amebas também podem existir dentro do intestino humano por anos, sem causar nenhum prejuízo ou nenhuma doença. Falando da reprodução desses seres, ela pode acontecer por divisão binária, como a gente está vendo aqui, então a célula cresce e se divide em 2, ou ainda pode acontecer a formação dos cistos, que normalmente acontece em condições não ideais, em condições desfavoráveis. Então, o ser vivo ele pode acabar originando um cisto e permanecer nessa condição até que as condições melhorem. Quando as condições forem favoráveis, esse cisto é desfeito e o protozoário sai lá de dentro e continua a vida livre dele como era antes. Fica, então, de dica para você fazer em casa, procurar mais sobre as protozooses, sobre a relação desses protozoários com os seres vivos e das algas também. Quais os usos das algas dos seres humanos, que são bem comuns na indústria farmacêutica e alimentícia, para você conhecer mais sobre isso. A gente se vê na próxima. Tchau, tchau!